Meus amados, a palavra que eu quero trazer para você, a recompensa e a obediência na graça. Nós pregamos muito e já há muitos anos, e a Bíblia fala sobre a graça. Mas o que é a graça? É o próprio Senhor Jesus, que pagou o preço pela sua vida, pagou o preço pelos seus pecados, você entregou a sua vida para Ele, e você está indo morar no céu. Amém? Esse é o resumo. Amém? Você pode ficar tranquilo, sossegado. Eu sou salvo. Amém? A graça, o Senhor Jesus, Ele abriu esse caminho para você e para mim. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Não, eu tenho que fazer mais um jejum, eu tenho que fazer mais uma penitência, eu tenho que fazer mais uma caridade. Não, Jesus, a obra dele foi completa. Você já foi salvo. Ele já perdoou você de todos os teus pecados que passaram, que você cometeu hoje e que você vai cometer ainda. A graça nos ensina isso. E isso, a Bíblia diz que Jesus tirou o pecado do mundo. Não é o que está escrito? É o que está escrito. Ah, não, mas eu não sou um pobre, miserável pecador. Não, se você está em Jesus, você é salvo, você é justificado. Amém, meus irmãos? Ou seja, você é um ser extraordinário. Você é uma pessoa extraordinária. Teus pecados foram lavados e você está caminhando em direção à eternidade com Deus. E enquanto você caminha aqui, você caminha como rei, como sacerdote. Você caminha aqui exercendo influência e não sendo influenciado. Mas a partir desse ponto, muitas pessoas dizem o seguinte: bom, se Jesus já pagou o preço pelos meus pecados, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos. Quanto mais você conhece a graça, menos você quer pecar. Não, mas se Jesus já pagou o preço, então liberou geral? Não. Não, mas então eu não preciso fazer mais nada. Inclusive, então fazer mais nada que eu não vou mais na igreja, eu não leio mais a Bíblia, eu não jejuo mais, eu não oro mais, Jesus já fez tudo. Meu irmão, Jesus já fez tudo para te salvar. E por Ele ter salvo você, é que você vai para a igreja, que você lê a Bíblia, que você jejua, que você ora. Amém? Mas tem dois assuntos muito especiais na graça. O primeiro deles é a obediência na graça. E o segundo deles, a recompensa na graça. A obediência e a recompensa na graça. Quando se fala em obediência, de novo, algumas pessoas dizem: bom, já que eu estou na graça, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso nem obedecer. Será? Será que nós não precisamos prestar contas uns aos outros? Proteger uns aos outros? Cuidar uns dos outros? Dê uma olhadinha, por gentileza, o primeiro texto sobre a obediência na graça. Atos capítulo 16, versículos 4 e 5. Atos 16, versículos 4 e 5. Dê uma olhadinha nesse texto, por gentileza. Algumas pessoas têm urticárias quando se fala na palavra obediência. Não, eu sou livre, eu não tenho que obedecer a ninguém, eu faço o que eu quero, eu vou se eu quiser, eu não levo desaforo para casa, eu não presto contas para ninguém. E no meio da igreja, já viu isso ou não? A pessoa, ela quer assim, ser meio rebelde, meio moderna. Assim. Não, Isso simplesmente é uma rebelião de um coração doente e que ainda não entendeu que nós devemos obediência ao nosso Criador e nós prestamos contas uns para os outros. Veja o que está escrito em Atos, no capítulo 16, os versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: quando iam passando, Paulo e Timóteo, quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observadas as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, de modo que as igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia cresciam em número. Coloca de novo o 4 para mim, por gentileza. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. O próximo versículo: assim as igrejas eram fortalecidas na fé
e cresciam em número cada dia. Amados, é um texto que muito crente gosta de passar longe, porque nós não gostamos muito disso. Mas espera aí, eu preciso obedecer aos meus irmãos? Eu preciso obedecer o pastor? Eu preciso obedecer o líder de louvor? Eu preciso obedecer, amados. As grandes turbulências, parte das grandes turbulências que nós estamos enfrentando na nossa nação, é porque as pessoas pararam de obedecer os seus professores, a polícia, os juízes. Não é verdade? Agora você vai na igreja e os apóstolos, eles vão passando de igreja em igreja e vão dizendo assim: olha, é o seguinte, foi decidido isso pelos apóstolos, presbíteros, anciãos da igreja. Obedeçam. É interessante nós vermos que esse obedeçam não é no sentido de subjugar a pessoa. Obedeça no sentido de alinhe-se a essa visão e você vai viver uma vida melhor. Aliás, desde criança, não é assim? Quando você e teus filhinhos ali estão crescendo, eles não precisam aprender a obedecer, porque você, pai, sabe o que é melhor para eles. Não é assim? Ele quer pôr a mão no fogo, não, não faça. Vai doer, né? Ele quer comer leite condensado no almoço, não faça. Vai estragar teu apetite para o almoço. Obediência. Na graça existe algo chamado obediência. Amados, e só consegue obedecer o seu irmão aquele que o considera superior a si mesmo. Imagine que você faça parte daqui da equipe do louvor. Toca teclado, violão, baixo, guitarra, alguma coisa. Aí você vem para cá e você é uma pessoa extremamente talentosa. Toca tudo. Não tem esse pessoal que toca tudo? Toca tudo, né? Até ao mesmo tempo, se for o caso, né? Tá tocando aqui um bumbo batendo atrás, tal, assoprando um negócio. E toca tudo, né? Canta, né? Tudo, faz tudo. E aí chega num grupo de louvor e o líder de louvor não é assim tão habilidoso, né? Ele, para tocar o violão, ele tem que colocar o esparadrapo ali para uns fichinhos para saber onde põe o dedo e tal. Esse é um traumazinho pessoal, irmão, mas era assim, né? E aí você que é o super habilidoso está olhando. E aí o irmão lá, ele não entende todas as notas, todos os tons, tudo aquilo. E você está lá bufando, querendo. E o cara trem. Vamos lá, irmãos. Trem. E o cara. E aí, esse irmão no trem ali, ele, irmão, vamos começar por aqui. Aí você, não, está errando, é outro tom, é outro jeito, é não sei o quê. Não é tão fácil obedecer, não é verdade? Sabe quando que nós não conseguimos obedecer aqueles que Deus colocou para cuidar das nossas vidas? Quando nós nos achamos maiores do que eles. Só que na graça, no Evangelho, isso está incluído. Eu olhar para o meu irmão, considerar ele superior a mim, valorizar o que ele está falando, me submeter e desfrutar de uma vida abundante. A Bíblia diz que assim as igrejas eram fortalecidas e cresciam, quando as pessoas começaram a obedecer aquilo que era orientado, né? Você é chamado para dar uma aula de IBI. Aliás, irmão, dê o seu nome para a IBI. E aí participa de uma reunião e você é o PhD em crianças. Você sabe tudo de criança, né? Sabe tudo, toda a psicologia da criança, as partes do cérebro, como que ela reage, as expressões do corpo. Você sabe tudo, você prevê tudo. E de repente o teu coordenador da IBI está meio que chegando agora e tal, né? Confunde um pouco a idade das crianças, né? Não sei bem o que gosta e tal. E ele dá uma orientação que eu não vou fazer, vai dar. Faça, irmão. Aceita a orientação lá no seu grupo familiar, né? O teu líder lá, de repente, ele não entende nada da área que você trabalha, mas ele dá lá uma sugestão, uma orientação. Encaixe ali. Deus, eu vou obedecer. Dízimos e ofertas. Você sabia que tem muito crente que luta com dízimos e ofertas? Eu não aceito. Isso não é de Deus, é do diabo. Mas que do diabo, irmão? Está na Bíblia. Na verdade, nada mais é que uma expressão da sua generosidade. Experimente obedecer. Quantas pessoas temos ouvido testemunhos, quando decidem obedecer,
aqueles que foram postos sobre a vida deles desfrutam de uma vida mais tranquila, mais abençoada. Não é assim. É diferente de resistir à autoridade. A Bíblia, em Efésios, no capítulo 5, dê uma olhadinha por gentileza, Efésios, capítulo 5 e 6, vou pensar alguns versículos desses dois textos, mas dê uma olhadinha o que diz aqui, Efésios, capítulo 5, veja o que diz o versículo 22, as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não, pastor, está aqui, irmã. O que nós pensamos, então é para ser escravo? Não, irmão. É para entrar debaixo de um fluxo de autoridade e desfrutar de uma vida boa. É disso que está falando. Aliás, o seu casamento não é mais tranquilo quando você, irmã, quando você decide, vou me submeter. Irmãos, não está falando de se deixar subjugar, mas de aceitar o cuidado daquele que Deus colocou sobre a sua vida. A Bíblia fala também sobre essa questão da obediência. A Bíblia diz, veja o capítulo 5, versículo 25, marido, ame a sua mulher. É essa que Deus te deu. Pastor, mas eu escolhi errado. Não, agora não tem mais jeito, irmão. Mas eu estava pensando em trocar. Não, não pode trocar. Não, mas eu pensei, não pode. Deus abomina o divórcio. Sabe qual é o seu papel? Amar a sua esposa. Eu exagerei um pouco aqui, como se você não amasse. Eu sei que você ama, tá, irmão? Ame a sua esposa. Mas até quanto que eu tenho que amar? A Bíblia diz que, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. For passear lá no Rio de Janeiro, vier uma bala perdida, mas tem que pular na frente. Amamos os cariocas, amamos todos, mas é tenso o negócio lá, né? Já pensou que declaração de amor para sua esposa? Querida, se vier uma bala perdida, pode me jogar na frente. Esse é o seu papel. Proteger, cuidar. A Bíblia fala também sobre essa questão dos relacionamentos. Veja o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filho, obedeça teu pai e tua mãe. Não, mas eles nunca tiveram 15 anos. Eles nem sabem o que é ter 15 anos. Já tiveram. Mas eles nem sabem, sabe, mas nem conhece, mas sabe. Obedeça o pai e a mãe. Irmãos, a vantagem é inimaginável. Não é verdade? Você já não teve 15 anos? Você não se achava o dono da verdade? O dono da verdade é pouco, eu me achava o escritor da verdade. Obedeça. Hello, eu sei que vocês ficam mais lá no fundo lá. Obedeça. Né? Filho, arrume a cama, arrume, irmão. Um dia você vai ter que arrumar do mesmo jeito. Então aprenda desde já. Aprenda a lavar a louça. Obedeça. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ainda bem, pastor, que o senhor falou isso, mas é verdade. Pais, cuide dos seus filhos como herança do Senhor. Não irrite eles. Não tem pai que irrita os filhos? Tem. Qualquer coisa que o menino faz ou a menina faz, está mal feito, mas lá vem você de novo. Mas não me incomode agora. Não irrite teus filhos. Ame eles. Perceba o que eles gostam, o que eles querem. Leve eles para assistir jogo de vôlei meia-noite. Faça alguma coisa que eles gostem. Crie-os na disciplina e instrução do Senhor. O versículo 5 de Efésios 6 diz: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Obedeça. Você tem um chefe ruim, azedo, crítico. Eu me lembro, um dos meus chefes, quando eu tinha ali 20 bem pouquinhos anos, eu
trabalhava como vendedor de medicamentos e nós tínhamos uma reunião toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, na Monsenhor Celso, no edifício, não sei o que lá, enfim. E era reunião para a equipe sair. E o abençoado do meu chefe naquela época, ele fumava. Naqueles anos, no início dos anos, fim dos anos 80, as pessoas fumavam dentro dos ambientes. Lembra disso? Fumava dentro do avião, fumava em tudo que é lugar. E a gente ia, às 7 da manhã, a gente estava lá, a equipe era umas 6, 7 pessoas, numa salinha menor que esse palco. E eu não sei porque, sempre estava frio naquela época. Antigamente acho que era mais frio, né? Tudo fechado. Mas o sujeito fumava, que era uma coisa de louco. E na cara de todo mundo, ele era o chefe. Horrível, né? A Bíblia diz, obedeça. Obedeça. Faça como ao Senhor. Amado chefe, não tem problema, eu saí dessa reunião espirrando, com meu casaco lavadinho, fedendo essa carniça, não tem problema, chefe, né? Eu passo em casa, tomo mais um banho, depois eu vou trabalhar. Obedeça. Não é assim, irmãos. Não tem um chefe que é para acabar. Ela não está nem aí, fuma na tua cara. E aquele fedor, aquela coisa tal. A Bíblia está dizendo, obedeça, faça bem feito. Aí chega lá no trabalho, vou fazer mal feito, porque já se viu, fica fumando na minha cara, que sem noção. Faça bem feito. A obediência na graça. Nós prestamos contas uns aos outros. E a obediência, meus irmãos, é segurança para você. Está claro isso? Estou vendo os irmãos ali na mesa de som, de projeção. Imagine se cada um resolve fazer o que dá na cabeça. Não, eu decidi colocar um samba agora aqui. Vamos, não sei o que, botar não sei o que, não sei o que. Não, eu decidi cortar o som. Eu decidi não sei o que. Decidi passar um filme do Spielberg. Faz tempo que eu não assisto Jornada nas Estrelas. Vamos assistir um filme. Está tudo errado, não é verdade? Mas quando cada um entende o seu papel, não sei se você repara que todo domingo, né, ele chega ali, pastor, tá bom o som assim, tá bom, tá ótimo, tá bom, abaixa aqui, sobe aqui, aumenta a voz desse, aumenta aquilo, segura a bateria. E é uma vantagem enorme. E por obedecerem que você está vendo esse texto ali, que o som está chegando gostoso em você, não é maravilhoso? Você percebe a obediência que nós devemos uns para os outros? Em segundo lugar, a recompensa na graça. Arno, mas existe recompensa na graça? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3, coloca por gentileza para nós lá, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então a Bíblia está dizendo que você e eu já fomos abençoados, certo? Já aprendemos isso. Você e eu fomos abençoados em tudo. Tudo que você possa imaginar, Deus já preparou uma bênção para você. Saúde, paz, segurança, provisão financeira, né? Filhos, família. Todas as bênçãos espirituais, que são primeiro no mundo do espírito, depois no mundo material, Deus já proveu para mim. Mas se é assim, por que eu vou dar um passo a mais, vou fazer algo a mais, se eu já sou abençoado? Você já parou para pensar nisso ou não? Será que tem recompensa? Se eu já sou abençoado, por que eu vou trazer uma oferta? Se eu já sou abençoado, por que eu vou evangelizar? Se eu já sou abençoado, por que eu vou me envolver com a obra da igreja? Você já parou para pensar nisso ou não? Já fez esse cálculo? Qual a vantagem que eu vou ter se eu me dispuser mais na igreja? Eu já sou abençoado. É verdade. Você já é abençoado. Não tenha dúvida. Só o fato de estarmos aqui respirando, felizes, tranquilos, somos abençoados. Só que ainda assim, Deus tem recompensas para você. Dê uma olhadinha, por gentileza, dê uma olhadinha em Gênesis capítulo 22, no versículo 1 ao 9. Nós vamos ler. Gênesis 22, do 1 ao 9. Enquanto você abre esse texto, quando nós voltávamos de Maringá na segunda-feira, quem que viaja muito essa estrada? Para Maringá, para Londrina, para aqueles lados? Quem que vai muito para lá? Wilson, mais alguém não? Ali, irmão, ali. Tem uma parada
que eu descobri, meus irmãos, é sério, eu preciso falar para você. Que experiência maravilhosa. Você indo daqui para lá, deve dar uns 100 quilômetros antes do trevo que vai para Londrina ali. Não sei se dá tudo isso. Não, é no trevo que vai para Londrina. Que tem a holandesa, certo? Todo mundo conhece a holandesa, não conhece? Pois é, mas tem coisa melhor que a holandesa. Do outro lado da rua, tem um MAP. Quem conhece? Já foram lá, não? Tá. Irmão, segunda-feira eu estava voltando com a velhinha, era 15 para meio-dia, nós paramos lá. Eu falei, vamos só pegar uma água, vamos no banheiro e pegar coisa de viagem, aquela bolacha com farofa, aquela polvilho, né? O amendoim japonês. Amendoim japonês em viagem, irmãos, é o que há, né? Mas eu entrei, estava um frio, e tinha um senhor ali com o buffet montado assim, eu olhei assim, não, tinha um leitão a pururu que você não tem noção, uma coisa do céu, assim. Aí tinha uma mandioca com bacon, eu olhei um arrozinho soltinho, um feijãozinho, eu olhei assim, falei, velhinha, vamos dar uma paradinha por aqui mesmo, né? Meio horário, assim, de meio cedo. Irmãos, eu recomendo que você, quando for para lá, faça o retorno, almoce ali. Quando você voltar de Maringá, pare ali. Daí eu perguntei, eu vi cheio de versículos bíblicos e tal. Daí eu perguntei, na hora de ir embora, eu elogiei e tal. Falei, vocês são crentes? O dono é batista, outro é não sei o quê. E não sei o quê, e você? Não, eu estou sem igreja. Aí já aproveitei, já evangelizei. Não, mas tudo bem, vamos aqui para Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 9. Gênesis 22, do versículo 1 ao 9. A palavra de Deus, ela nos diz assim. Gênesis 22, 1 ao 9 diz assim: depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Obediência, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Partiu Abraão, né? Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois chegaram juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Antes de ver a recompensa, perceba Isaque obedecendo a seu pai. Não é uma coisa maravilhosa? Irmãos, e dos 3 patriarcas, Isaque foi o que teve a vida mais tranquila. Desde cedo, ele aprendeu a obedecer. A vantagem de obedecer é inimaginável, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo isso estava acontecendo, e você conhece o texto, no versículo 10 e 11, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo, e o anjo do Senhor, e esse anjo é o próprio Senhor Jesus, lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu único filho. Olha que interessante a questão da recompensa. Abraão fez o que Deus pediu para ele? Sim, Abraão fez o que Deus pediu para ele. Abraão obedeceu, pegou Isaque, preparou o altar, colocou Isaque sobre o altar, pegou a faca e ia imolá-lo, ia matá-lo. É forte essa história, mas perceba
a obediência desse homem ao seu Criador. E nessa hora o Senhor Jesus diz: Abraão, está fechado, já vi a tua obediência, conheci teu coração, não precisa fazer isso. Até aqui, amados, entre aspas, ok? Abraão não fez nada demais. Como assim, Ana? Ele simplesmente obedeceu. Assim como você e eu, na nossa caminhada, existem coisas que é simplesmente obediência, ou nossa obrigação. Mas o que vem a seguir, Abraão não precisava ter feito. A Bíblia diz, logo adiante, no versículo 13, então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. No versículo seguinte, assim chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá. A Bíblia diz, a partir do versículo 16, e diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso. Fizeste o quê? Porque fizeste isto, e não me negaste o teu filho, teu único filho, te abençoarei. Fizeste o quê? Uma coisa, Abraão não negou o seu filho. Era esperado isso dele. Era a obediência dele. Só que Abraão fez mais. Em lugar nenhum você encontra na Bíblia que Abraão era para pegar aquele cordeiro e fazer uma oferta para Deus. Só que Abraão foi lá, pegou aquele carneiro e ofereceu para Deus. Ou seja, Abraão fez mais do que aquilo que era esperado dele. E a Bíblia diz: e por isso eu te abençoarei. A Bíblia diz: deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Não é interessante, amados? A recompensa na graça é aquilo que você faz além do que é esperado de você. Começa a ficar claro isso? Imagina o seguinte, nós já aprendemos em relação ao dízimo. Dízimo não tem no Novo Testamento. Dízimo foi inventado por Abraão, lá no Antigo Testamento. Deus gostou daquilo e instituiu: ok, vocês me tragam o dízimo. Hoje, você olha isso, na graça, se na lei era o dízimo, na graça é o quê? Não precisa dar nada. Não, irmão, a graça é o contrário. O dízimo é aquilo que já é esperado de você e de mim. A graça é tudo que eu dou além do dízimo. Começa a ficar claro? Quando Jesus diz sobre caminhar a segunda milha, você entende o que ele está falando? Naqueles dias bíblicos, os romanos, eles dominavam sobre os judeus. E quando vinha um romano carregando alguma coisa, alguma tralha, algum troço, os judeus já se escondiam. Porque tinha uma lei naqueles dias, que o romano chegava para o judeu e dizia: ó, você, carrega essa cadeira que eu estou levando. E a lei daqueles dias dizia que o GPL tinha que então carregar por 1 milha aquela cadeira, vamos supor, que o romano estava carregando. Sabia disso? Então quando vinha um romano chegando, os judeus se escondiam. Ixi, lá vem serviço. E o cara vinha carregando alguma coisa, via um judeu: ei, você, e era obrigado a andar 1 milha. Essa era a lei. Daí lá o romano tinha que pegar um outro judeu para andar o próximo. E aí vem Jesus e diz: faça o seguinte, se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Na graça, meus irmãos, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, eu quero fazer além daquilo que é esperado de mim. Começa a ficar claro? Abraão, foi pedido para ele oferecer o seu filho. Agora, ele vai lá, além disso, e oferece o cordeirinho em sacrifício para Deus. Veja um outro exemplo, que está em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler alguns versículos, ainda temos um tempinho aqui. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Olha esse texto, por gentileza. A Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 1.
Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca. Parece que é lá no Nordeste, né? Socó, Azeca. Em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado e os israelitas estavam no outro monte do outro lado, entre eles o vale. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Jefferson, quanto que dá isso de altura? Eu não sei, sabe? Uma vez. Isso que é equipe, está aqui, ó. 2,90 metros. É assustador, né? Imagina se o cara bota um tamanco ainda, passa dos 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 ciclos. Está ali, ó, 60 quilos. Se imagina? Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tear, e a ponta de ferro, e a sua lança pesava 600 ciclos. 7 quilos, imagine, na ponta, um pacote e meio de açúcar lá na ponta de uma lança, você imagina? Como é que equilibra isso? E diante dele ia o escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: por que saíste a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Nós conhecemos a história e Golias está ali enfrentando, está ali provocando, né? Algumas pessoas dizem: não, Golias ele tinha muita certeza do que estava fazendo. Acho que não, porque por 40 dias ele ficou ali, ele não tinha tanta certeza da vitória, né? Se tivesse tanta certeza, no primeiro dia já dava um couro em todo mundo. Ele ficou ali, meio que, né, blefando ali. Ficou ali. Mas não é esse o foco. Olha o que diz a Bíblia, a partir do versículo 12. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado em idade. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e pela tarde. Ora, disse Jessé a Davi, aqui que preste muita atenção nisso aqui. Disse Jessé a Davi: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teus irmãos para ver se vão bem e trarás notícias deles. O que Davi era para fazer? Juntar umas comidinhas gostosas lá, levar para os irmãos dele, levar um agrado lá para o comandante da guarnição e voltar para o seu pai trazer notícias. Ele era para ser o WhatsApp humano lá, né? Vai lá e eu não estou acessando o Facebook, não tem sinal aqui. Vai lá e me conte como que estão os teus irmãos, meus filhos. Era isso que Jessé pediu para Davi fazer, certo? Simples. A Bíblia diz, nós não vamos ler todo o texto, que Davi fez isso. Ele foi lá, um queijo para o comandante, né? Ó, esse aqui eu comprei lá do caminho que vai para Maringá, queijão e tal. Um negócio para os irmãos e tal, e está lá, olhando e tal. E aí a história segue. Davi, ele acaba vendo que os filisteus, que o Golias estava afrontando, versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme as palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Subiu para afrontar Israel.
quem o matar, o rei o cumular de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará a casa de seu pai livre de impostos. Versículo 26. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: o que farão? Ele tinha ouvido e perguntou de novo: aquele que matar esse filisteu? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará o homem a quem o matar. Vai casar com a filha do rei, vai estar livre de impostos e vai estar cheio de riquezas. Fale de novo, eu quero ouvir de novo. O que vão fazer? E a história segue. E você sabe que Davi pegou 5 pedrinhas, chamou o gigante para a briga, matou o gigante e degolou o gigante. Agora, olha que interessante. Imagina o seguinte, para nós encurtarmos um pouco aqui. Davi chegando em casa para o seu pai. O pai dele não sabia de nada que estava acontecendo. Davi levou os queijos, levou as coisas lá para a turma lá. Agora Davi vem chegando em casa. Assobiando, tal, chutando uma pedrinha, né? Girando a funda, treinando, tal. Uma sacolinha na mão. Aí chega o pai, Jessé: Davi, vem cá, me conta, como é que está lá? Como estão teus irmãos? Ah, estão bem, pai, tá tudo bem, estão lá. Uma boa, né? O Eliabe está isso, o outro estava lá tirando uma soneca, está tudo bem, pai. Ah, que bom. Então meus filhos também estão. Ninguém matou eles, pai. Aí o comandante também está bem. Ah, tá. E Saul? Beleza. Ah, que bom, Davi. Olha, você é um filho muito obediente. Mas, Davi, o que é essa sacola que você trouxe aí? Ah, eu aproveitei, pai, que eu fui lá, distribuí os queijos lá, e aproveitei e matei o gigante. Tira, pingando sangue coalhado ali, aquela coisa, tira a cabeça, assustador. Você imagina, se ele tinha 3 metros, imagina a cabeça do sujeito. Acho que ele carregou na... O que é esse saco? Não é uma sacola. Eu aproveitei e trouxe a cabeça do gigante, pai. Você imagina o espanto do pai de Davi? E o que aconteceu? E o que mais você trouxe? O que é esse? Ah, eu trouxe também a espada do sujeito. Olha o tamanho dessa espada aqui. Davi fez mais do que foi pedido para ele fazer. E Davi foi recompensado. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Existem coisas que é nossa obrigação fazer, não é verdade? Mas existe aquilo que você sabe que é além do que foi pedido para você fazer. E há recompensa nisso. Davi, e eu quero concluir, ele se fortaleceu. Note que a Bíblia diz que ele ouviu as ameaças do gigante, mas ele preferiu ouvir as promessas que eram feitas. Davi reuniu a turma, e o gigante gritando: ah, vou matar, vou tirar o couro, vou jogar para os cães. E Davi: peraí, qual que é a promessa? O que vai acontecer com quem matar o gigante? Olha, vai ter a filha do rei. Imagina, deve ser legal, né? Casar com a filha do rei, a filha do rei. Vai ter bens e riquezas e não vai mais pagar imposto. Imagina chegar para o pai: ah, pai, a propósito, joga fora o carnê de IPTU, joga fora os boletos de PVA, joga fora do imposto de renda. Mas como assim, filho? Nunca mais. Você imagina? Quem não quer um filho assim? Sabe quem quer? O teu Pai Celestial quer um filho assim. Que percebe o seu chamado e vai além do seu chamado. E eu quero concluir com um exemplo que eu vi ontem. Fiquei tão feliz, mas tão feliz. Ontem à noite tive a oportunidade de ir ali no Riacho Doce. E foi uma noite tão gostosa ali com os irmãos e me chamou muito a atenção. Os irmãos até nem sabiam que eu ia ontem lá. Um preparando o sanduíche, outro fazendo a limpeza ali, outro recebendo as pessoas na porta, outro fazendo uma saudação, preparou um texto, outro fazendo a oferta, outro servindo ali uma Fanta laranja geladinha, outro, uma equipe de irmãos, todos voluntários, ninguém recebendo salário para estar lá. Irmãos, pessoa igualzinha a você, não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Vamos colocar assim: temos a obrigação de ser crentes, ok? Ler a Bíblia, orar, ir para a igreja, isso é esperado de você e de mim isso. Só que dá para fazer algo a mais. Aí de repente os queridos estão lá e toda uma mobilização, né? Terminou o evento lá e tal. Eu cheguei: ó, pastor, tem um sanduíche para você também. Mas pensa um cidadão dessa altura assim.
né, com umas 5 fatias de presunto, e, né, hoje ela pegou um também. Estava bom aquele negócio ali. Com a Fanta laranja ainda. Mas assim, e todos com toquinha, né, e monta, desmonta, levanta essa torre aqui, prepara. Você percebe que é o algo mais? Eu pergunto para você, como que é a noite de um irmão desse que vai e se doa mais um pouco, e vem para cá, e guarda, e vai, leva ônibus para cá? É diferente, irmãos. Tem recompensa na graça. E sabe como que você acessa ela? Fazendo além daquilo que foi pedido para você. Estou vendo os queridos do grupo de serviço lá atrás, né? Todos vindo de gravata, né? Um paninho verde aqui no pescoço. Estão aqui desde cedo, preparando, fazendo. Mas isso é esperado deles. Pois é. Mas é aquela oração a mais na hora de fazer o cafezinho. É aquela ajeitadinha melhor na cadeira para os irmãos chegarem. É aquela última passada de aspirador de pó. Vamos ajeitar melhor essa cortina. Vamos trocar uma lâmpada que queimou. É esse algo mais. Não, mas ninguém me pediu para trocar a lâmpada. Pois é, irmão. A recompensa na graça é isso. É você estar atento além daquilo que foi pedido para você. Faz sentido para você isso, irmão? Você consegue receber isso no seu espírito? A Bíblia diz, agora eu termino mesmo, mas a Bíblia diz sobre a recompensa na graça. Antes que você diga, você só leu o Antigo Testamento, então veja lá Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Amados, esse descanso é uma recompensa. E essa recompensa era só para esses homens, que decidiram largar o que estavam fazendo para servir Jesus, servir pessoas. Agora imagine você ser chamado por Jesus. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parte nós aqui. Vamos ter aqui uma sala VIP, só para nós. Vai ter aqui uma mesa de frutas, vai ter aqui um todinho geladinho, vai ter aqui umas coisas gostosas, só para nós aqui. Recompensa, irmãos. Perceba isso. Esse descanso, o próprio Jesus diz, ok, você tem me servido além do que eu pedi para você. Eu tenho algo especial para você. Venha ter aqui, venha ver esses milagres comigo. Venha ter esse descanso comigo. Venha receber essas respostas da sua oração que eu vou manifestar para você, só para você. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.